Boa tarde para os alunos da FATEC, especialmente os módulo 1 e módulo 2, que estão estudando modelagem de dados comigo, professor Rafael. Eu resolvi montar uma videoaula mostrando os primeiros passos para a gente poder criar um banco de dados utilizando softwares que a gente usa na FATEC, o MySQL, o Workbench e o Champ. Eles estão aqui na minha barra de tarefas já aberto, MySQL e o Champ. Nós vamos começar trabalhando com os mesmos procedimentos de sala de aula. Vamos começar aqui pelo MySQL Workbench. Tela dele, muito simples, muito direta. A gente vai precisar começar trabalhando aqui pelos modelos. Nós temos aqui o sinalzinho de mais, que é para poder criar a tela gráfica do nosso banco de dados. Está aparecendo aqui uma mensagenzinha de erro, mas é relacionada à minha placa de vídeo. Com certeza não vai aparecer no computador de vocês quando vocês forem fazer os procedimentos. Eu vou fechar ela aqui e vamos prosseguir com a videoaula. Essa tela inicial, depois que nós clicamos no maisinho do Models, é onde eu tenho que configurar o nome do meu banco de dados. Está o nome genérico aqui, MyDB. Nós clicamos 2 vezes nele. Eu vou colocar um nome relacionado ao banco de dados de exemplo, que é o banco de dados regional, onde nós vamos criar 2 tabelas. A tabela cidade e a tabela estado. Então digitei regional, agora eu vou prestar atenção aqui no collation. O collation é a opção relacionada à entrada dos dados. Se eu vou permitir caracteres especiais, acentos, pontuação em geral, O exemplo aqui que eu vou escolher é o UTF-8 Default Collation. Essa opção sempre funcionou muito bem em todas as vezes que eu utilizei e é essa que eu vou sugerir para vocês. Então configurou o nome do banco de dados e o UTF-8 Default Collation, a gente vai salvar o nosso modelo. É importante a gente salvar no local certinho, tanto para o primeiro módulo quanto para o segundo. Vou vir aqui no disco local C, na pasta Champ, na pasta MySQL, na pasta Data sempre relacionado a dados, no banco de dados. Vou criar uma pastinha chamada Regional. Dentro dela eu vou salvar o arquivo principal do banco de dados. Aqui novamente a mensagem da minha plaquinha de vídeo, não se preocupem com ela. Vou colocar aqui para manter, para a gente poder gravar o vídeo. Então, regional, o nome do arquivo do banco de dados também vai ser regional. Que aí tudo fica salvo dentro dessa pasta. Todos os arquivos que eu for gerar a partir de agora. Salvei, tá lá na minha barra de título. Agora eu vou clicar em ADD Diagrama. Vou adicionar as minhas tabelas. Vai aparecer essa folha milimetrada, que é o local onde eu vou colocar as minhas tabelas e vou criar os relacionamentos. Esse ícone, Place a New Table, é o ícone que cria a tabela. Vou clicar nele e vou dar um clique no papel milimetrado. 2 cliques na Table 1, para a gente mudar esse nome, colocar um nome significativo. No Table Name, nome da tabela, eu apago o Table 1 e vou colocar cidade. Column Name é o nome do meu atributo
eu vou apagar o que ele me dá, ID, data type, o tipo de dado, eu vou deixar inteiro, PK, primary key, chave primária, NN, preenchimento obrigatório, not num, e o AI, auto incremento. Vou clicar 2 vezes embaixo, vou colocar o atributo nome, o nome é varchar, como se fosse, né, string. Vou pagar o 45 entre parênteses e vou colocar 100. E ele é de preenchimento obrigatório. Descrição, varchar também. Vou apagar o 45, vou colocar o limite, que é 255. Ele aceita 255 caracteres. E não vou colocar de preenchimento obrigatório. Está pronta a tabela da cidade. Agora eu vou criar a tabela do estado. Mesmo procedimento. Quando vocês estiverem criando as tabelas, não é uma regra, mas por padrão, o primeiro campo ou vai ser ID, ou vai ser código, sem acento, né? Não pode colocar. Mas o data type sempre vai ser inteiro, primary key, chave primária, preenchimento obrigatório, not num, e o AI, o auto incremento. Aí os demais atributos, aí vocês têm que ver na documentação do DR, do DT, para vocês verem se está tudo certinho. Olha lá, varchar 100, respeitando sempre a regra da modelagem, colocando tudo em minúsculo, sem acento, sem cedilha, né? Por isso que a gente faz aquela documentação inicial, para quando chegar aqui não ter dúvida, não está nada errado. E também se tiver, né, é só a gente refazer, aí não tem jeito. Então terminei aqui a empresa não, desculpa, estado. Aí nós temos a tabela cidade e estado. E a gente tem que fazer a ligação. Toda vez que eu vou fazer a ligação, quando é 1 para n, igual uma cidade pertence a um estado. Um estado tem várias cidades. Eu sempre clico na tabela inicial errada. Então, observem a simulação aqui do vídeo. O lado n é a cidade. A cidade é que tem que receber a chave primária do estado, as informações do estado. Aqui, no lado esquerdo do Workbench, nós temos as ferramentas de cardinalidade. Olha lá, 1 para 1, 1 para n, n para m. Vamos clicar aqui no 1 para n, que é o tipo de cardinalidade mais comum. Eu tenho que passar a informação do estado para a cidade. Então, vou clicar lá no estado e na cidade. Observem que eu fiz errado. A cidade é que está passando a informação para o estado. Não é isso. Volto lá. Isso. Agora eu clico na cidade e no estado. Agora deu certo. Olha lá, o estado está passando o estado underline ID, quer dizer, a informação do ID para a cidade. Agora está certinho. O lado N sempre fica com esse pé de galinha e com esse tracinho indicando a obrigatoriedade. Ok. Para o primeiro módulo, digamos assim, essa parte a gente já terminou. Né? A gente só vai criar o gráfico das tabelas. Para o segundo módulo, a gente tem que transformar esse gráfico em script. Então eu vou salvar aqui. E para o segundo módulo, depois que a gente termina essa parte, a gente tem que publicar, transformar esse gráfico em script. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar, né? Nós vamos ali na parte superior do MySQL Workbench, no Database e no Synchronize Model. Né? Nós vamos sincronizar um modelo. Vai aparecer uma tela onde aparece o hostname, poderia ser localhost ou esse IP local, a porta de comunicação
e o nome do usuário. Nós vamos clicar no Next, no próximo, novamente no próximo, e ele vai gerar um pequeno erro, porque o XAMPP está aberto, mas nós não startamos os serviços, nem o Apache, que é o servidor para Linux, e nem o drive do MySQL. A gente dá um back, volta, abre lá o MySQL, o XAMPP, starta o Apache e starta o MySQL. Depois vocês podem ou minimizar ou fechar o XAMPP, tá? No meu caso aqui eu vou minimizar. Daqui a pouquinho vai aparecer ali as portas, ó, já apareceu a porta. Eu vou voltar para o Workbench e vou continuar clicando no próximo. Conectou direitinho. Ok. Marco ali o banco de dados, clico no próximo. Ele me mostra nessa tela as minhas tabelas, o banco de dados é o amarelinho e as tabelas estão em azul. Pode clicar no próximo. Segundo módulo, essa tela é muito importante. Não mostrei ainda para vocês, mas esse script, né, são os comandos que geram as tabelas, onde a gente vai, né, introduzir os comandos, as estruturas SQL. Pode clicar no próximo. Ele já publicou o código e nós vamos fechar. Bem, nessa etapa nós já terminamos, a gente salva e nós temos que ir para a tela inicial do MySQL, né? Vamos clicar aqui naquela casinha e agora nós vamos nos concentrar no MySQL Connections, que é a parte onde a gente testa os scripts e faz a conexão com o banco de dados, para ver se está tudo funcionando. Então nós clicamos no maisinho do MySQL Connections. Vai aparecer uma tela onde eu tenho que colocar o nome da conexão. Pode ser qualquer nome. Tem ali novamente o hostname, a porta e o usuário. Podem testar. Se apareceu essa mensagem, está tudo funcionando corretamente. Ok. Ok. Apareceu o ícone da conexão com esse golfinho. Nós vamos clicar ali. A próxima tela, ela se divide em duas partes. A parte dos schemas, que vocês vão ver agora, que ficam todos os bancos de dados já cadastrados nesse computador. E a parte da direita é onde a gente testa os scripts. Temos que marcar aqui o regional como principal. Então a gente vai clicar com o botão direito e vai escolher a opção Set as Default Schemas, porque aí nós vamos trabalhar só com esse banco de dados, só com o regional. Ali eu verifico se as minhas tabelas foram exportadas, se elas estão direitinho, ó, cidade, estado. E aqui do lado direito eu vou colocar o comando básico, só para fazer um teste se o MySQL e o SQL estão funcionando. Ó. Describe, espaço, o nome da minha tabela, que é cidade, ponto e vírgula. Vou clicar naquele raiozinho para testar. E se na parte de baixo aparecer uma mini tabela com todos os atributos, sei lá, field, type, né, lá, nome, descrição, estado underline D, está tudo funcionando corretamente. Então nós completamos essa etapa, está tudo certo. Então, gente, vou parar por aqui a nossa primeira videoaula. Vou produzir mais e espero que vocês tenham gostado. Obrigado.